Quando eu cheguei no mercado de landing page, só tinha duas coisas que eu precisava saber para começar nessa área: o que estudar, como estudar. E quando você não tem muito assunto relacionado a isso na internet, fica mais difícil você entender o que você quer, até porque você nem sabe o que buscar. Então esse vídeo aqui vai ser para te mostrar duas formas que você pode estudar sobre landing page, aprender sobre landing page, seja de graça ou através de curso. Mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como eu estudei, o que eu busquei assim que eu comecei. Inclusive esse mesmo bloco de notas que eu vou compartilhar aqui agora com você, falando das 12 formas, os 12 assuntos que eu estudei para aprender landing page sozinho, sem precisar de curso. Depois que eu senti necessidade, eu fui buscar um curso e aí realmente eu queria entender se aquela ordem que eu fiz estava certa. Então se você já é um designer raiz aqui do canal, deixa aquele like no início do vídeo, porque você sabe que eu entrego muito conteúdo de valor. E se você tá chegando aqui pela primeira vez, se quiser assistir o vídeo e eu agregar alguma coisa para você, aí sim você fortalece com aquele like. E claro, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos que vem por aí. Claro que a gente precisa entrar aqui em um consenso. Quando a gente está estudando de graça, por conta própria, não tem muito segredo. A gente vai estudando de forma aleatória, sem ordem conjugada, tudo que vier é lucro, vamos mandando para dentro e uma hora acontece aquela mágica que é: agora eu já entendi o processo. A maior dificuldade quando você está estudando sozinho é descobrir o processo que deve ser seguido. Já o benefício de você fazer um curso, uma mentoria, seja lá o que for, com qualquer pessoa, não estou falando apenas de mim, mas seja com qualquer pessoa, qualquer curso que existir na internet, não só o meu, você tem o caminho, você tem o processo pronto. Essa é a única dificuldade, é a única coisa que faz uma pessoa atrasar ou não para o sucesso dela dentro da área. Hoje em dia não tem como eu falar que esse conhecimento que eu agrego com vocês parte de um processo de vários cursos que eu investi em mim mesmo. Mas isso foi, eu gostei, eu não vi que eu estava perdendo tempo fazendo cursos e eu gosto de fazer cursos. Então isso me ajuda a reter mais conhecimento. Mas se você não tem condições de fazer um curso, se você tem muita vontade de aprender, é só isso que basta. Por isso que eu vou te mostrar aqui 12 formas de você estudar landing page sozinho, buscando por esses assuntos que eu vou falar aqui com você nesse momento. E claro, se você quer aprender de uma vez por todas, eu sei que você vai assistir até o final, porque cada linha dessa daqui eu vou te dar o que você deve buscar sobre cada assunto e você vai ver que no final esse vídeo vai valer muito a pena. Então, pra gente começar aqui falando das 12 formas como estudar sobre landing page, vamos para o nosso primeiro assunto aqui: hospedagem. Busque vídeos sobre hospedagens. Como funciona uma hospedagem, para que serve uma hospedagem, o que é uma hospedagem. Vá desse nível para você entender as diferenças de hospedagens dedicadas, não dedicadas, compartilhadas, como que funciona isso. Então esse é o primeiro assunto que você deve estudar. O próximo assunto: entender o que é um domínio, para que serve um domínio, como alterar DNS de um domínio. Isso você deve saber, porque independente da hospedagem que você escolher, você vai precisar apontar esse domínio para falar: domínio, meus dados, meus elementos do meu site estão nessa hospedagem. Então busque entender para que serve e como utilizar e configurar domínios. WordPress, um dos CMS mais utilizados no mundo. Você entendeu o que é o WordPress, para que ele serve, como utilizar? Isso é muito importante, porque ele é o nosso formatador de páginas. É ali onde a gente vai construir nossos blogs, nossos sites, nossas páginas, nossos posts, subir nossas imagens, conseguir ter todo o controle do nosso site dentro desse CMS, que é um repositório aberto, de código aberto, né? Open source. A gente não pode deixar de falar do Elementor, pois é uma ferramenta importantíssima para a gente ganhar tempo sem precisar aprender códigos. Se você quer aprender a fazer landing pages, mas a sua barreira hoje é: pô, mas eu não quero aprender a programar, eu não quero aprender sobre códigos, eu não quero aprender sobre CSS, HTML, JavaScript, nada. Então você estuda Elementor. Elementor é um page builder onde você arrasta os elementos do seu site e aí tudo está construído através de box, de colunas e de grids ali formatadinhos por você. Então busque assuntos: o que é o Elementor, como utilizar o Elementor, Elementor do zero, começando no Elementor, qualquer coisa desse tipo, com certeza você vai encontrar muito assunto sobre ele. E aí dentro dele tem vários outros formatos que você: como utilizar fonte, como subir fonte, como utilizar cores, como criar padrão de botão, como editar uma coluna, enfim, busque sobre esses assuntos. Otimização. Hoje em dia, se a gente pensa em vender, pensa em agregar para o negócio do nosso cliente, a gente precisa ter uma landing page otimizada. Em resumo, otimização
não é boas práticas para ter uma velocidade. Hoje o Google, para ter ideia, ele pontua seu site através da otimização. Se um site carregar a mais de 4 segundos, a probabilidade dele aparecer na busca do Google é mínima. Então, você aprender sobre otimização de imagens, fontes personalizadas, WP Rocket, que é uma ferramenta de cache, TinyPNG para você reduzir o tamanho das suas imagens, exportar a imagem do Photoshop com o tamanho reduzido. Tudo isso está linkado à velocidade da página. UX e UI Design. Aqui eu coloquei até separado, por quê? Porque são assuntos gigantes, tá? Você tem até que tomar cuidado quando chegar nesse assunto aqui, para você não ir flipando, porque UX e UI Design, a gente tá falando tanto de experiência do usuário ao utilizar o nosso site, né? Pô, se o usuário clicar naquele botão, o que acontece? Pô, se o usuário clicar naquele menu, o que acontece? Para que página ele vai? Ele consegue voltar? Ele consegue ter um botão de download? Quando ele finalizar o download, vai para uma nova página de download concluído com sucesso. Então a gente pensa no UX, a experiência do usuário. E o UI Design nada mais é do que a interface que a gente está entregando para o usuário. Então estudar elementos de interface, que entra muito com o assunto que está ali embaixo também, que é, já vou adiantar, princípios do design. É muito importante a gente estudar UX e UI Design focando nos elementos visuais de um site, como a landing page passa toda a parte estrutural dela, bonitinha ali, respeitando as leis ali que precisam ser respeitadas, de espaçamento, fonte, simetria, imagens, contraste, cores. E é por isso que eu falo aqui que é muito importante a gente estudar tanto princípios do design linkado a UX e UI Design. Aqui a gente está falando de experiência do usuário, aqui a gente está falando de interface do usuário, como a gente deixa uma interface bonita, e aqui a gente está falando de princípios do design, trabalhar nos princípios de espaçamento, cores, fontes, como que a gente trabalha com proximidade de elementos para dizer que uma coisa é parecida ou faz parte daquela mesma coisa. Então isso é um assunto muito importante. E aí, vinculado aqui a UX e UI Design, uma ferramenta que vocês vão quase sempre encontrar tutoriais ou aulas focadas em UX e UI Design é o Figma. Porque o Figma, ele hoje é uma das ferramentas mais evoluídas que eu conheço, fora o Sketch, que é só para Mac. Hoje o Figma você trabalha com ele online, trabalha com ele instalado na sua máquina e ele é de graça. Por esse motivo, hoje ele é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo para criação de interfaces, tanto web, mobile ou sistemas, tá? Então, foca no Figma, vinculado a UX e UI Design. E claro, a gente não pode deixar de falar sobre cores, porque cores têm muita importância, principalmente na hora de você criar uma landing page. Quando você está colocando, vamos colocar aqui, por exemplo, um botão verde, esse botão tá me dizendo que, pô, clica aqui, cara, tô te chamando para você comprar. Ou se eu colocar um botão vermelho, o que que ele me remete? Tá me remetendo a que eu vou deletar alguma coisa? Ou que é um sair? Ou é um excluir? Qualquer coisa do tipo. Então você entender também sobre cores vinculado a princípios do design e a UX e UI Design, você vai ver como você vai começar a dominar, entender a importância das cores na sua interface. Fontes, é uma dúvida que a galera tem muito. Pô, cara, eu tô criando minha landing page e eu não sei o que são as fontes ideais para landing page. Então você buscar sobre esse tipo de assunto. Entender que, pô, não vou poder utilizar fontes de 10, fontes 10 na minha landing page, não dá leitura. Então eu entender que eu trabalho com fontes 12, 14, 16, 18, 24, 32, são fontes legíveis. E aí você entender as divisões das fontes, o que é título, o que é subtítulo, o que é headline, o que é parágrafo. E então essa é a importância para você entender. Buscar sobre fontes para landing pages, fontes para site. E claro, por último, nada mais, nada menos do que o nosso grande Photoshop. Eu coloquei ele por último porque realmente ele é por último. A gente vê manipulações, vê banners muito bonitos dentro de sites. Eles são importantes? São importantes para a nossa beleza, para deixar ali um ar legal e passando toda a questão de identidade visual, de princípios do design, deixar uma experiência muito bacana para o nosso usuário. Mas o Photoshop realmente ele acaba se tornando o último aqui, porque se você aprender o mínimo de Figma, você consegue fazer um banner legal. Se você aprender o mínimo de Photoshop, você vai aprender a fazer um banner legal. Então estudar também como fazer manipulação de imagens, como fazer ambientação de elementos dentro de uma mesma imagem. E aí você, a partir do momento que você entender princípios do design vinculado ao Photoshop, você vai entender também sobre cores, a importância delas, né, no seu layout se repetir no seu banner que você vai criar ali no Photoshop. Espero que você tenha gostado. Deixei aqui 12 tipos de assunto que você pode buscar agora, se você não tem condições de fazer um curso. E se você tem condições de fazer,
eu te convido aqui a fazer parte da comunidade O Novo Designer, que é a minha comunidade, onde eu ensino tudo isso aqui e muito mais, tá? Lá é focado em lançamentos digitais, trabalhar com produtos digitais, como que você, designer, vai trabalhar com o seu próprio marketing aqui dentro da internet, seja em lançamentos ou infoprodutos que os infoprodutores vendem aqui e buscam designers que tenham um conhecimento mais avançado, muito além de só Photoshop, mais focado em negócio, em estratégia, tráfego, entendendo sobre o público, sobre as necessidades e dores que o público quer. E aí sim criar uma interface que tenha vivência, que passe ali o que o cara quer para o negócio dele ter mais retorno e consequentemente você se posicionar melhor aí no mercado. Beleza? Espero que esse vídeo tenha despertado em você um caminho para você seguir. Aqui, como eu falei, eu passei o caminho das pedras para você buscar agora. Cada assunto desse, você pode assistir 5, 10 vídeos de cada assunto desse, cada tópico desse que eu deixei para você aqui. Beleza? Então se você gostou demais desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu e eu fui.